Olá, eu sou a professora Miriam de Matemática e hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para o Enem de um assunto que é muito importante, que é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é do tipo f de x é igual a x mais b, como vocês veem aí. E aí, o que caracteriza uma função do primeiro grau lembra 1, tá? É que o expoente maior é 1, x elevado a 1. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. F de x é igual a 2x mais 10. E às vezes o pessoal fala, ai, função, ai que medo. Mas não precisa ter medo não, tá? Porque uma coisa é em função da outra. Então, esse f de x depende do x. Ele varia. O x é a variável, ele varia conforme o x. Então, por exemplo, f de menos 5, no lugar do x, eu vou colocar menos 5, então eu vou fazer 2 vezes menos 5 mais 10, que vai dar 0. E aí, nós costumamos dizer que o menos 5 é o zero dessa função. O menos 5 é o cara que zera essa função. Outro exemplo é f de zero. F de zero é fazer 2 vezes 0 mais 10. No lugar do x, nós vamos colocar o zero e vai dar 10. E assim, f de 1 vai dar 12. E o f de 100, uau, pode ser? Sim, pode. Basta substituir o x por 100 e vai dar 210. Então, nós podemos reparar que, aumentando os valores de x, aumenta o valor da função. E por isso, como o nome sugere, é uma função crescente. Ela vai aumentando conforme a variação do x. E é isso. Nós podemos, mostrar o gráfico dessa função. Com certeza absoluta, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Essa reta ela pode ser uma reta crescente, ela vai subindo ao infinito e avante, ou ela pode ser decrescente, ela vai descendo. Então, nessa função que nós mostramos agora há pouco, o f de x é igual a 2x mais 10, é uma função crescente, porque conforme varia o valor de x, aumenta o valor de x, aumenta o de y. Tá? Então, voltando no gráfico, tá? Então, nós reparamos que o ponto B é onde corta o eixo y, que no caso era 10. E o ponto lá embaixo, onde corta o eixo x, menos b sobre a, é o zero, é o número que zera, que no caso, se fosse naquele exemplo, seria menos 5. Então, eu costumo falar que a reta crescente, quando A é positivo. Ah, tá tudo jóia, tá tudo bem, tá tudo bom, ótimo. Então, up, para cima. Reta crescente, o A, o número que acompanha o x, é positivo. E a reta decrescente, que ela vai para baixo, é quando o A é negativo. Ah, tá tudo bem? Ah, não tá muito bem não, para baixo. Tá? Então, voltando lá no gráfico, é uma boa dica, tá? Se o A, o número que acompanha o x, for positivo, a reta é crescente. Se o A, o número que acompanha o x, for negativo, a reta é decrescente. Então, isso vai ajudar bastante a gente a resolver algumas questões. Basta saber isso, aplicando esse conhecimento. Vamos então para o primeiro exemplo. Então, vamos ler juntos, né? É uma questão do Enem. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade lembra ano, né? De $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, pagar $3 por hora extra. Tá? Então, a gente vai ver as alternativas. Tá? Vamos ver as alternativas. Olhando as alternativas, o que a gente tem que reparar é que $24 é um valor fixo, que não vai ser mudado, porque usando ou não a bicicleta, ele vai pagar $24. Mas também tem essas X horas extras. Então, é certeza absoluta que esse X tem que estar nas alternativas. E voltando lá para o enunciado, está falando que a hora extra são $3 para cada hora extra. Então, eu acho muito tranquilo de perceber que a alternativa que tem o 24 fixo, que ele não vai mudar, ele é fixo, não depende do X. E vai ter o 3, que depende de quantas horas a mais ele vai usar, é a alternativa D. Tá? Então, nessa questão, eu acho muito tranquilo de perceber que a alternativa certa é a alternativa D. Então, aí, vocês podem falar assim, puxa, não tem conta? Não, nesse caso não teria conta a fazer. É mesmo o olhar e ver. Tá? Olhar as alternativas e pensar naquela que parece mais coerente. Sempre vai ter uma
mais tranquila, uma ou duas. Vamos para uma próxima? Está lá, né, no enunciado. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação, na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído, N. Então, 100 mil para cada quilômetro construídos, acrescidos de um valor fixo de R$350 mil. Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído, N, vai depender de N, acrescidos de um outro valor fixo, né, de R$150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas será contratada. E tem a continuação. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher uma das propostas apresentadas? Então, nesse caso aqui, é assim, né? Tornar indiferente, na verdade, é tornar igual o preço, né? Essa que é a ideia, né? Tornar indiferente é escolher a primeira ou a segunda opção, mas indiferente com relação ao preço é que os preços sejam iguais de acordo com o quilômetro, quantos quilômetros foram construídos. Aqui eu gostaria de deixar um tempinho para vocês pensarem, mas antes eu quero dar uma dica, tá? Uma dica que eu acho que pode ajudar bem nessa questão. Então, assim, eu vou aqui por exemplo, se eu tenho 5 mil mais 200, eu tenho 5.200. Ah, isso é fácil, é fácil. Só que a dica aqui é, como aqui esse número tem 2 zeros, esse aqui tem 3, mas aqui também tem 2 zeros, eu poderia dividir tudo isso por 100. Por 100. E o dividir por 100 seriam cortar 2 zeros. Então, seria cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. E ficaria 50 mais 2 é igual a 52. Uau! Continua sendo verdade. Então, a minha sugestão para você pensar nas alternativas é que, se tem um monte de zero, o mesmo tanto de zero que tiver em todos os números, você pode e deve cortar, para facilitar também a sua conta se fosse seguir. Tá bom? Então, lembra que vai ter um valor fixo, né? De 350, voltando aqui no enunciado, um valor fixo de 350 mil e 100 mil por quilômetro construído e 120 mil mais 150 mil por quilômetro construído. Então, eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Um minutinho para vocês pensarem. Ah, então, eu vi que a maioria está respondendo a alternativa A. E acertaram, parabéns aí para a maioria. Vocês viram como dá para encarar, né? É só você tentar. Ok, então vamos para uma próxima? Tá lá, né? Então, enunciado. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas em quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época da produção. Considere que, independentemente da época ou da variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é...
Então, aqui vão as alternativas, né? Vão as alternativas, tá. Normalmente, aparecem muitas questões com gráficos, né, no Enem, e aí, então, o pessoal costuma falar, ai, que medo, mas não precisa ter medo, não. Vamos com calma, tá, que a gente vai encarar essa. Bom, o que foi no enunciado, está falando que o N, né, nas alternativas, né, olhando de volta as alternativas, o N são os quilogramas e o M é o preço. Bom, aí, assim, se eu não compro nada, eu não vou pagar nada. Então, uma coisa é certeza que vai ter que começar do zero. Zero com zero. 0 quilogramas, 0 o preço. Também, a gente tem que saber que, para cada quilo, eu vou pagar 1,75. Se eu for comprar o dobro dos quilos, o triplo, o quádruplo, vai sempre variar de maneira uniforme, de maneira comportada. Então, é uma reta. E aí, então, o 1 quilo, ele vai ter que ser ligado a 1,75 por uma reta crescente. Crescente, por quê? Quanto mais quilogramas eu compro, maior vai ser o meu gasto. Por isso, eu acho bem tranquilo de olhar e ver que a alternativa certa é a alternativa C. Ok? Eu acho que tudo bem quanto a isso, né? Ok, então. Então, vamos seguir para o próximo? Vamos para o próximo. Está lá no enunciado. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750, mais uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido. Caso ele tenha mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9. Para cada produto vendido, a partir do 101º produto vendido, com essas, ele vai ganhar R$ 9 a mais, né, a partir do 101º. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos é. E aí, tem as alternativas que são os gráficos, né, A, B, C, D e E. Aqui eu gostaria de deixar um tempinho, né, para o pessoal poder pensar, só queria dar uma dica, tá? Esse salário, ele vai variar. Por quê? Até o 100º produto, ele vai ganhar R$ 3 a mais por cada produto. E depois do 101º, ele vai ganhar R$ 9 a mais por cada produto. Tá? Então, eu quero deixar um minutinho para ver se o pessoal saberia me dizer qual das alternativas ou pelo menos duas delas, né? Que eu acho que poderíamos ficar em dúvida. Tá bom? Então, vamos aguardar um minutinho para vocês pensarem. Olá, eu estou sabendo que a maioria está sugerindo B ou E. E a maioria está certa. Agora, tem que ver qual das duas, né? Mas parabéns pro pessoal, porque realmente, de 5 alternativas, você ficar com 2, a sua chance de acerto é 50%. Então, eu sempre digo, não é chuta qualquer coisa, que é nada. Dá uma mirada antes, tá? Que é bem bom você fazer isso. Tá? Então, agora, vamos lá, entre a B ou a E. Tá. A minha sugestão para você, voltando lá para os gráficos, né? Para as alternativas. Tá. Eu reparo assim, a B, ela começa crescendo assim forte, depois ela cresce um pouquinho mais devagar. E a E, depois do 100º, ela sobe rápido. Tá? Então, assim, pensando no raciocínio lógico, é a E. É a E por quê? Porque no começo
Até o centésimo, ele ganha R$3 para cada produto vendido. Depois, ele vai ganhar 9. Então, essa subida, ela tem que ser forte mesmo. Tá. Mas aí, eu gostaria de fazer uma continha básica aqui com vocês. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Tá. Eu posso falar que para o n igual a 100. Para o n igual a 100, se nós fôssemos escrever a função, ficaria assim. O m é igual a 750, que é o valor fixo do salário do cara, ele pode vender ou não, vai ficar 750, mas até o centésimo são R$3 para cada produto vendido. Então, aqui é fazer 3 vezes n, para cada quilo, para cada produto, no caso. Tá. Esse aqui é o 100 que eu quero colocar, tá? N é igual a 100. Então, vai ficar 750 mais 3 vezes o n, que é 100. 100 produtos vendidos. Então, esse aqui vai ficar assim. Vai ficar assim, 750 mais 300, que vai dar 1.050. Ou seja, ele vai ganhar R$1.050. Voltando lá, né, para o gráfico, voltando lá para as alternativas, se você olhar a alternativa E, você vai ver que para a linha de baixo, né, no 100, vai subir até 1.000 e pouco. E na alternativa B, o 100, ele passa, né, passa de 1.250. Então, realmente, por isso, a alternativa correta é a alternativa E. Tá? Então, parabéns para quem tinha pensado nelas. Ok. Então, vamos seguir adiante. Tá aqui era o slide que eu tinha preparado, né? Aqui eu acho que dá para ver melhor, né? O que eu gostaria de... Esqueci que tinha ele. Tá. Então, reparando a B e a E, na B, para n igual a 100, ela sobe até quase 1.750. E na E, para n igual a 100, passa um pouco do 1.000, que é a conta que nós tínhamos feito mesmo, né? Ok. Depois, se o pessoal tiver dúvidas, pode ir falando que depois a gente vai atendendo. Ok? Vamos seguir. Tá. O cristalino, que é uma lente do olho humano, tem a função de fazer ajuste fino na focalização ao que se chama de acomodação. A perda da capacidade de acomodação com a idade chamamos de presbiopia. Sabe-se que a convergência de uma lente para a pequena distância focal em metros tem como unidade de medida a dioptria, di. A presbiopia, representada por meio da relação entre a convergência máxima Cmax em di e a idade t em anos, é mostrada na figura seguinte. E aí aparece um gráfico. Tá, então, nesse gráfico, reparem que lá à esquerda, né, tem o 0 e tem o 10. Tá? Então, o 10 equivale lá em cima ao 8. Ok, vamos ver o que está sendo pedido, né? Considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima Cmax e a idade t estão relacionadas algebricamente pela expressão. Então, aí você olha as alternativas e você fala, ai, caramba, né? Quanta alternativa esquisita. Tá, mas voltando lá para o gráfico, vamos nessa, né? Eu acho assim, vocês vão falar assim, já que o tema é função do primeiro grau, deve ser uma reta, mas não é por isso não, tá? Mas é uma reta mesmo, tá? Então, é uma reta, então com certeza absoluta, é uma função do primeiro grau, a resposta. Agora, eu tenho que reparar que é uma reta decrescente, ela está indo para baixo, para baixo. Então, conforme eu tinha falado no começo, o número que acompanha a variável, tem que ser negativo, tá? Se é uma reta decrescente, está indo para baixo, tá? Então, eu tenho certeza absoluta que é uma função do primeiro grau e que o número que acompanha a letra, a incógnita, a variável, é negativo. Então, voltando lá para as alternativas, agora eu acho que só pode ser uma resposta, né? A única alternativa, que é uma função do primeiro grau. Mas é t, mas não importa, né? Se é t, x, y, não importa, mas é t, no caso. E que o número que acompanha é negativo, é a alternativa E. Repara, né, que a alternativa A é uma função que a gente chama de exponencial. A alternativa B tem t ao quadrado, o expoente máximo é 2, então é uma função do segundo grau.
Alternativa C tem log, logaritmo, uau, tá? Mas não tem a ver com logaritmo, né? O gráfico do logaritmo, uma função logarítmica não é assim. Então, ficaríamos com a D ou a E. E por isso, então, entre a D e a E, nós vamos escolher a E, porque o número que acompanha a letra é negativo, é olhar e ver, reta decrescente. Tá? Então, de novo, a minha sugestão, não fica pensando, vai qualquer coisa, não é vai qualquer coisa, não. Normalmente, você vai ficar entre duas alternativas, e nessa questão, até seria possível fazer a conta. Depois, se der tempo, a gente volta nessa conta, como que faríamos. Mas o Enem é tempo, é o tempo precioso. Então, assim, não tem necessidade de fazer a conta, ok? Então, por isso, a alternativa E, bastaria saber, não sem precisar fazer conta. Então, vamos seguir adiante. Também do Enem. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação X e Y é... Então, vamos para as alternativas. Tá, então aí você tem o gráfico e tem as alternativas. E, de novo, né, a gente repara que é uma reta, dessa vez é uma reta crescente. É uma reta crescente. E aí também a gente repara também que essa reta passa pelo 0, 0. Ou seja, quando x é 0, o y também é 0. Tá? Então, se o x é 0, o y também é 0, eu acho bem tranquilo de perceber que a alternativa D e a E, elas têm que ser descartadas. Eu não vou pensar nelas. Por quê? Porque se o x é 0 e o y é igual a 0, a D e E não vai dar certo. Então, nós ficamos com a alternativa A, B ou C. Eu vou dar um tempinho para o pessoal, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Olha, já ficamos com A, B ou C. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual delas que é a resposta certa para caracterizar esse gráfico? Então, vamos lá.
E o pessoal lembra, né, que houve uma época que realmente os mercados estavam tentando tirar sacolas plásticas, ou pelo menos incentivar a que todo mundo tivesse uma sacola reutilizável, ou então até a cobrar pela sacola plástica para evitar o abuso no consumo da sacola plástica. Tá? Então, assim, essa é uma questão do Enem, mas que realmente a intenção era que em 2016 tivessem acabado com as sacolas plásticas, mas a gente vê muito, e é uma questão ambiental que eles colocam aí, e é interessante que eles colocam numa questão do Enem uma consciência ecológica, né, da nossa consciência de economizar também, de não usar em demasia essas sacolas por conta que pode trazer muito prejuízo ao meio ambiente. E é triste, né, pensar que mata por asfixia, né, os peixes, baleias e outros animais. Então, em 2007 foram 18 bilhões de sacolas plásticas. E aqui eu gostaria só de mostrar o que é esse número, né? Então, em 2007 foram 18 bilhões de sacolas plásticas. E às vezes a gente não tem noção, né, do que é isso, né? E às vezes a gente não sabe, mas tem que saber escrever esse número, né? Então, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 18 mil, aqui eu tenho 18 milhões e aqui eu tenho 18 bilhões. É sacola plástica pra caramba, é muita sacola plástica. Tá? Então, isso no Brasil, em 2007. Tá? Bom, e aí então, a pergunta né, eles querem, olhando o gráfico lá, voltando lá, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Bom, aí já é tempo passado, mas tudo bem, a conta é 2011. Então, repara que na vertical tem lá o número de sacolas em bilhões. E tá o 18, né? Começa o 0, corresponde ao 18, então, no ano 0, que seria em 2007, seria 18 bilhões. E esse 9 são 9 anos após 2007, tá? Então, seria 2016, né? Porque é 2007 mais 9. A pergunta é: quantas seriam as sacolas consumidas em 2011? Tá. Então, nessa aqui, a gente teria que fazer a conta, nós vamos fazer, só que assim, eu vou reproduzir aqui esse gráfico, mais ou menos, né? Vou reproduzir aqui, tá? Então, aqui é 18, aqui são bilhões, né? Bilhões de sacolas. E aqui é 9... após 2007. Após 2007. E aqui é 0. Bom, então, esse 9 são 9 anos após 2007. Então, 2007 mais 9, então, isso aqui representa o ano de 2016. E esse ponto 0, porque a partir de 2007, esse ponto 0 aqui seria no ano de 2007. E a pergunta é no ano de 2011, né? 2011, se aqui é 2007, 2011, então eu imagino que seja mais ou menos por aqui, né? 2000, mais ou menos no meio aqui, mais ou menos. Tá? 2011, aqui é o X da questão, é esse 2011. Bom, olhando as alternativas, né? Voltando às alternativas, eu imagino que se fosse para pensar na alternativa, eu vejo que deve ser um número que fica entre 8 e 10, né? Olhando aí o gráfico. Tá? Então, se eu fosse chutar, faria ou 8 ou 10. Tá? Eu não chutaria na alternativa A e nem na B, tá? Porque dá a impressão que é mais ou menos no meio aqui, né? Entre 0 e 18. Bom, mas para ter certeza absoluta, nós vamos fazer a conta, tá? Nós vamos fazer a conta porque aí essa é uma questão que teria que fazer, tá? Mas se fosse chutar, era D ou E. Eu vou optar por fazer por determinante, tá? Então, para fazer por determinante, eu vou fazer aqui do ladinho, eu vou pegar os pontos que eu sei e vamos fazer esse determinante. Então, fazendo por determinante aqui, eu vou fazer em vermelho para destacar do outro. Esse ponto aqui, ele é 0 com 18. 0 com 18. Então, primeiro aqui é 0 com 18. Esse ponto aqui, ele é 9 com 0. O x valendo 9 e o y valendo 0. Então, é 9 com 0. Agora, o outro ponto aqui é 2011. Mas esse 2011, que é a pergunta do problema, ele é 4 anos após o 2007.
tá? Porque aqui no gráfico vem marcado que é após 2007. Então, eu quero saber em 2011, 2007 para 2011 são 4 anos, né? Então, aqui vai ficar 4. Eu vou chamar aqui de Y, tá? Porque eu não... Aqui é para não confundir as coisas, eu vou colocar aqui Y. Vamos manter aqui como sendo X e aqui como sendo Y. Eu vou chamar de Y. E essa última coluna sempre tem que ser igual a 1. Tá? Então, a condição para fazer o determinante, determinar a equação de uma reta, sabendo 2 pontos dessa reta, ou 3 pontos alinhados aqui, a gente tem que completar a terceira coluna com 1. E, de novo, né, copia as duas primeiras colunas, copiar igualzinho, né? 0, 9 e 4, 18, 0 e Y. E esse determinante tem que ser igual a 0. Aqui é bem bom, de novo, né? Que tem zeros e multiplicar por 0 facilita a conta, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, vamos lá. Aqui, essa multiplicação aqui de 3 em 3 vai dar 0. Essa multiplicação aqui, 18 vezes 4, né? A gente vai fazer. E aqui... Vou fazer aqui, vai 18 vezes 4. 4 vezes 2, 32, vão 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7, 72. E aqui eu sempre friso, né? Tem que saber a tabuada sim, tá? Na hora de uma prova lá fora, de um Enem ou qualquer outro vestibular ou algum concurso, não vai ter calculadora para você usar, nem lápis com tabuada, é só a sua cabeça mesmo. Então, tem que fazer aqui. Então, essa multiplicação é 72, aqui eu vou manter o sinal. Então, aqui vai dar 72, e 1 vezes 9 dá 9, 9 vezes y vai dar 9y, como é para a direita, eu vou manter o sinal, então vai ficar mais 9y. Agora, para a esquerda, a multiplicação para a esquerda, de 3 em 3. Tá, essa multiplicação, de 3 em 3, nós vamos trocar o sinal. Então, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0, não vou nem marcar. 0 vezes 1 vezes y, multiplicar por 0 dá 0. 18 vezes 9 vezes 1 é 18 vezes 9. Eu vou fazer aqui no cantinho também. 18 vezes 9. 9 vezes 7, 72, vão 7. 9 vezes 1 vai dar 9, com 7, 16. Então, aqui vai ficar, seria 162, só que como está vindo para a esquerda, eu vou trocar o sinal do resultado. Então, menos 162. Desculpa, 162. 162 igual a 0. Ok. Então, nós vamos resolver isso aqui para descobrir quanto é que é esse y. Tá. Eu tenho 72 e eu gastei 162, eu vou estar devendo. Né? Vou estar devendo 90. Então, aqui vai ficar menos 90 mais 9y igual a 0. Se eu quero achar o y, vou isolar esse y. Vai ficar 9y é igual. Esse menos 90, ele vai ser do lado de lá, trocando o sinal. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 90 dividido por 9, que vai dar 10. Que para nossa felicidade, para nossa alegria, está lá, né? Voltando às alternativas, está lá a alternativa E. Alternativa E, 10, cravado. É essa a resposta, tá? Então, nós fizemos toda essa conta, deu a alternativa E. Tá? Então, de novo, outra dica minha é, você faz toda essa conta, você vai na segurança, com cuidado para não errar nos sinais. Você chega num resultado que tem lá, vamos supor que tivesse dado 9. Aí você fala, né? Não podia, né? 9 sem chance. Mas ó, a gente fez a conta, deu 10, uau, é super agradável de ver que vai daqui, se tem lá alternativa, né? Eu acho que é bem certo, bem provável que seja certo, ok? Então, tá bom. A gente vai para mais uma, tá bom? Então, será que tem algum comentário, alguma dúvida aí do pessoal? A Clarice queria saber se teria como resolver essa questão com regra de 3. Tá. A regra de 3, nesse caso aqui, não daria, porque ela não é uma coisa muito... A regra de 3 dá certo, Clarissa, né? Clarissa, a regra de 3 dá certo se fosse uma coisa mais assim, se fosse aquela história, aquela questão lá dos quilogramas das frutas, daria certo, tá? Porque é uma coisa, 1 quilo, 1,75, 2 quilos, multiplica por 2, 3 quilos, multiplica por 3. Aqui não dá certo porque não é uma coisa tão... tem outros detalhes aqui, ok? Tá? Existem questões que dá para fazer por regra de 3, quando você percebe que é o triplo, o dobro, metade. Mas aqui tem outras coisas envolvidas. Tá?
Tem mais alguma pergunta, será? Não? Tá jóia. Mas é legal vocês participarem, tá? Vocês podem entrar em contato aí, né? Que aí a gente vai tentando responder. Ok. Tá. Essa é uma questão da FATEC, né? Então vamos a ela. Apesar de não ser do Enem, ela é a cara do Enem. E eu quis colocar essa questão porque é a matemática envolvida com a física, né? Tem tudo a ver, né? A matemática e a física. Tá? Então, apesar de ela não ser do Enem, ela poderia sim cair no Enem, numa prova do Enem. Ok. A tabela fornece, em vários instantes, a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do móvel com as unidades fornecidas é... Aí você fala, ai caramba, né, função horária. Tá, mas função horária, como o nome sugere, horário, tempo, função, em função do tempo. É o espaço que a pessoa percorre, o automóvel percorre, em função do tempo. Então, tá lá o tempo em horas e o S. O S é o espaço, né, ou a localização. Tá? Aí é do inglês, né, espaço, space, por isso que é S. Tá? Então, para t igual a 0, tá no quilômetro 200, depois, no final, depois de 10 horas, ele vai estar no quilômetro 50. E aí você pensa, epa, né, ele está diminuindo, ele está andando de marcha ré? Não, ele pode estar voltando no caminho. Né? Então, assim, em física, né, a gente sabe que em física é assim, tá? Se eu estou no quilômetro 200, eu estou lá no interior, eu estou lá em Campinas, por exemplo, quilômetro 80, eu estou chutando, né? Mas assim, quilômetro 80, eu venho para São Paulo, então a minha quilometragem a minha marcação vai diminuindo. Agora eu estou em São Paulo e vou para o interior, então a minha quilometragem, a marcação nas estradas vai aumentando. Então, não quer dizer que se a posição está diminuindo, não quer dizer que está andando de marcha ré, tá? Não, quer dizer que está aqui voltando no caminho. Bom, mas isso também é legal de sacar. Na tabela aí, que a gente pode voltar a ela, né, na tabela, eu percebo que passa o tempo e a quilometragem, a posição vai diminuindo. E aí já me sugere, né, deve ser uma reta decrescente. É uma reta decrescente. Tá? Então, vamos ver o que temos aí. A função horária que fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é... E é uma reta e é uma reta decrescente. Apesar de aí o número que está com a letra está aparecendo depois, né? E começa do 200, uma coisa é certa, começa 200, isso em todas as alternativas mostra. Eu vou dar um minutinho para o pessoal pensar. Qual a alternativa que representaria essa reta? Essa reta que está voltando no caminho, essa reta decrescente. Né? Acho que eu ficaria entre duas alternativas. Eu vou dar um minutinho para o pessoal pensar, pode ser? Ok, então o pessoal falou a B ou a D, isso mesmo, tá ótimo. A dúvida tem mesmo que ficar entre a B ou a D.
Para fazer rapidamente essa questão, olhando as alternativas, né, porque o tempo é precioso, eu olharia, por exemplo, posso escolher qualquer ponto da tabela, mas o que eu acho que está mais fácil de fazer a conta é o t igual a 10. Se o t igual a 10, na tabela, eu vejo que o s é igual a 50. Então, olhando, isso é testar a alternativa, isso faz parte também. Olhando a alternativa B, no lugar do t, eu pus 10, fiz a conta, deu menos 100. Olhando a alternativa D, no lugar do t, eu pus 10, e fazendo a conta deu 50. E por isso, né, para t igual a 10, S igual a 50, a alternativa D deu certo. Poderia ser feito também por determinante ou por sistema, tá? Mas aqui, vamos ver se der tempo, eu volto a falar disso, né? Mas a gente vai... também quero comentar assim, pelos comentários do pessoal, estão perguntando se existe outra possibilidade de fazer as questões que eu fiz sem ser pelo determinante, e a possibilidade seria fazer por sistema, que eu fiz uma das primeiras questões, eu fiz das duas maneiras. Tá? Se der tempo, a gente fala, hoje nosso tempo está acabando, né? Nosso tempo está acabando, mas eu acho que vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Tá, eu só queria falar também para vocês que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, professora Miriam Matemática, pelas redes sociais, tá? Vocês podem sim, eu acho que eu posso atender com mais tranquilidade, tá? E depois, se for possível, a gente volta a falar dessa outra possibilidade, mas a gente andou falando disso, né, fazendo por sistema, que é outra maneira, tá? Eu só queria também comentar, né, que existe aqui, essa é uma outra questão que eu vou deixar para vocês pensarem, essa num outro estilo, tá? Tem uns minutinhos finais, mas eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Que também é de função, e por mais assustadora que ela pareça, ela fala, né, tem a função FT, que é o faturamento e o custo, e pergunta, né, tem uma fórmula lá, né, do L. Então, L é fazer FT menos CT, mas você tem os valores aí. E, no fim, são funções do primeiro grau, porque tem o Q, né? O expoente maior é o IA1. É igualar, né? Tá muito tranquilo de fazer, só substituir. Ok? Então, tá certo. Deixa eu só pegar aqui a coisa. Ok. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai se encontrar em outras oportunidades, tá? E a gente então pensa em outras possibilidades também daqui para frente, ok? Deixa eu só queria encaminhar essa, já que eu tenho 2 minutinhos aqui. Essa questão aí que eu gostaria que voltasse ela a última que eu estou sugerindo para eles fazerem, né? Que vai ficar 5Q menos 2Q mais 12. Então, só para finalizar, então. Tá, então, aqui, o lucro aqui, para que não tenha prejuízo, então, tem que dar 0, né? Porque se der negativo, aí vai ter prejuízo. Porque essa aqui seria a fórmula para fazer o lucro. Então, para não ter prejuízo, então, tem que ser lucro 0. Pelo menos não tem prejuízo. Resolvendo essa equação aqui, né? Tirando do parênteses, né? E aí, vocês devem chegar na alternativa D. A resposta é 4. Ok, então. Então, até a próxima, tá?